Fala pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Então, começando esse vídeo aqui, eu sei que eu não vou conseguir ficar o tempo todo, mas olha, estou sentado. Devagarzinho, tem melhorado, né? Depois que eu tirei o dreno, então eu sento mais de ladinho. Tá doendo ficar sentado. Mas às vezes dá pra ficar um pouquinho sentado, né? Porque ficar em pé e agachado o tempo todo também arrebenta, né? Que vitória, né? É uma vitória e tanta. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre sistema de saúde e sociedade, tá? Você sabe quanto realmente custa um tratamento de doença grave no Brasil? E se o plano de saúde ou o SUS realmente cobre? Se realmente eles cobrem tudo? Um tratamento de câncer pode ultrapassar R$500 milhão. Ou mesmo com o SUS ou com o plano. Muitas vezes o paciente enfrenta obstáculos, né? Tem que entrar na justiça, né? E todas aquelas coisas que a gente já até chegou a comentar um pouquinho. Hoje nós vamos entender de onde vêm esses custos, como funciona o SUS e os planos e como a sociedade impacta. De onde vêm esses custos? Pesquisas e desenvolvimento de medicamentos, importação e impostos. E a estrutura hospitalar, é claro. Um exemplo, não é só o remédio, não é só o custo do remédio, tá? É todo o sistema por trás dele. Como o SUS cobra esse tratamento? Bom, todos nós sabemos que o tratamento no SUS é gratuito, né? Porque ele é pago pelos nossos impostos, né? Poucos impostos que a gente paga, né? Você der uma bugada aí, você vai ver que há tempos atrás a gente trabalhava, se não me engano, era 4 meses só para pagar imposto. Acredito que com um monte de imposto novo aí, isso deve até aumentado, tá? Então vamos lá. Qual que é o ponto forte? Tá? É o acesso universal, né? O SUS. Qual que é o ponto fraco? Fila, demora, falta de alguns medicamentos e de tratamentos mais modernos, como a gente já até comentou em um vídeo mais para trás. Já pensando pelo lado de como funciona, né, o plano de saúde, então você tem ali aquela cobertura, né, que é definida pela ANS, né, que é o rol de procedimentos, que a gente já até chegou a falar até mesmo de um aparelho novo, né, que eu estou pensando em fazer um procedimento, de um outro que era um catéter para desobstruir uma trombose, né? A gente já chegou a falar alguma coisa dessas aí. E aí nisso você tem as negativas das coisas que estão fora do hall ou de tratamentos experimentais, né? Além disso, você tem a carência, coparticipação, reajustes, diferentes planos. Você tem um plano básico, você tem um plano premium, né? Então a gente começa aí a ter várias, inúmeras variáveis, né? E uma dessas variáveis, o que é? Você tem um procedimento que o plano não cobre, né? E aí, qual que é a alternativa? O SUS, né? O SUS vira uma alternativa. Muita gente recorre ao SUS quando tem a negativa do plano, tá? Então, você tem algumas vantagens, né? Que alguns medicamentos, terapias exclusivas, né? Que você pode conseguir através do SUS, que teoricamente é de graça, né? E não ter que recorrer, às vezes, a um escritório de advocacia, como já falei anteriormente, para você pedir um liminar, para conseguir fazer aquele tratamento pelo plano, e sem contar que se você começa a fazer muito isso, já você pode ser, assim que o plano puder, ele vai te meter o pé na bunda, tá? Aí você vai ter que entrar na justiça de novo,
provar que você está fazendo um tratamento e conseguir, através da justiça, manter esse plano. Isso eu estou falando porque eu conheço N pessoas que já passaram por isso. Inclusive um amigo que já se foi, que precisou fazer isso. O plano, ele meio que, vamos dizer assim, perdeu o plano, mas ele estava no meio do tratamento, e aí ele entrou na justiça e conseguiu com que o plano mantesse, né, ele ativo. Quais os impactos, às vezes, dessa mudança, né? O que é? O atraso no tratamento, né? Por custo ou burocracia. Desigualdade regional, acesso a exames, né, e terapias, tá? Para você ter um exemplo real, um medicamento oncológico, né, chega a custar 30 mil mês. Eu lembro uma vez que, conversando, né, eu perguntei para a médica, para oncologista, e ela me falou que a minha quimioterapia fica na faixa de 70 mil reais. Então é complicado, né? Mas vamos lá, vamos seguindo. E essa mudança, gente, desculpa aí o barulho, é porque não tem jeito, porque é uma obra aqui em frente de casa, tá? Vocês já devem ter visto aí em outros vídeos. Essa mudança, quando a pessoa ela sai do plano e vai para o SUS, você tem uma série de questões, né? Eu quase fiz isso, porque eu não estava aguentando pagar o plano que eu tinha antes. Graças à ajuda do meu primo, do Ricardo, e eu esqueci o nome do rapaz agora lá da Cediplan, que me ajudou muito, eu consegui fazer a portabilidade para um plano mais barato. Mas se eu não consigo, eu ia ter que ir para o SUS. Quais os efeitos, né, que isso causa? Esse problema de ou você não conseguiu acesso ao tratamento, né, ou você tem que mudar para o SUS, aquela coisa toda. Primeiro, endividamento das famílias, porque às vezes junta um irmão, um filho, a mãe, né, entre outros, né, para ajudar você a conseguir pagar o plano de saúde, por exemplo. Aí junta que você tem a perda da produtividade no seu trabalho, você não consegue trabalhar, né? Aquilo que a gente já falou anteriormente. Hoje, o meu problema de não conseguir trabalhar não é o tratamento do câncer em si. O meu problema é a infecção, que de uma maneira ou outra ela é derivada, né, por conta de um tratamento muito longo que gerou isso, e que eu não consigo ficar sentado, né? Hoje até fiquei muito alegre de ficar sentado aí uns 4 minutinhos. Isso ajuda muito, né? É aquilo que eu tinha conversando com meu irmão, isso, aquilo, que eu estava no final de semana, que ele perguntou como eu estava. E aí eu falei, eu até que estou bem com isso e tal. A conta-gotas melhorando às vezes a conta-gotas. E aí ele deu exemplo, né, do Gabriel Bortoleto lá, que é um brasileiro que está na Fórmula 1, que 1 milésimo de segundo, se não me engano, lá, tirou ele da 13ª colocação para o 8º. Né? Então, qualquer mudança, por menor que ela seja, é significativa. Né? Então vamos lá. Como eu estava falando, endividamento das famílias, perda de produtividade no trabalho e a sobrecarga do sistema público, né? Porque uma vez que as pessoas vão saindo do plano de saúde, né, vão migrando, voltando ao SUS, porque elas não têm condição de pagar o plano, você começa a ter uma sobrecarga, né? Isso é muito, assim, eu moro perto de um hospital, que é um hospital um pouco de referência. A quantidade de carros de prefeituras vizinhas é impressionante. É micro-ônibus, é isso, aquilo. Então isso, o que acontece? Isso foi aquilo que a gente falou há pouco aqui, nesse mesmo vídeo,
de você ter acesso a determinados exames ou determinados tratamentos, né, na sua cidade. Então, o Juiz de Fora, por exemplo, é um polo regional de saúde para cidades vizinhas, Bicas, sei lá, Coronel Pacheco, entre outras cidades, né, que são menores e não tem nem um quinto de tratamento disponível, entre outras coisas. Quais seriam as possíveis soluções, né, assim, que a gente teria para isso? Primeiro é a produção nacional de medicamentos de alto custo. Eu dei exemplo há um tempo atrás aí de um remédio que eu tomo, que eu acredito que a grande maioria tome quando tá com alguma dor, alguma coisa, que é a dipirona. O nome de dipirona eu posso falar. E que você pega vamos dizer assim, a original, né? Não é a palha de aço, você pega o Bombril, eu não vou ficar falando o nome, porque eu não sei se pode me dar algum problema. Que é sim até melhor, tá? Que é assim até melhor, porque ela age mais rápido e coisa e tal. Mas o preço dela é exorbitante. Então, à medida que o governo consegue quebrar a patente desse medicamento, né, por tempo, né, que existe isso na lei, e a gente consegue vir a ter o genérico, isso cai para menos da metade, né? Então, esse medicamento que eu estou falando, se você for pegar lá a Bambambam, o genérico que eu compro é 1/3 do preço dela. Então, sim, fica inviável comprá-la, né? Pelo menos para nós seres humanos normais, né? Para quem tem muito dinheiro, às vezes não vai fazer diferença, né? Uma outra coisa seria ampliar, né, a lista de cobertura da ANS, né? Porque demora muito, né? A gente vê muita coisa mesmo, que já tem há bastante tempo e não é atualizado. Não sei se por causa de política, não sei por que demora tanto isso, né? E uma coisa que, sinceramente, para mim, eu acho que é uma das mais fundamentais e a gente tinha que ter cada vez mais campanha voltada para isso, que são, né, os programas de prevenções, né, e o diagnóstico precoce. A gente fala nisso direto aqui no canal, né? Direto, né? Que o quanto antes você correr atrás. Esses dias até eu estava brincando, né? Comparando com o produto, né? Manutenção, né? Você tem a preventiva, você tem a preditiva, eu estava até brincando com isso, né? Mas é uma coisa séria, a gente estava brincando, mas é uma coisa séria. O que é? Os programas de prevenções e diagnóstico precoce, né? Então, quando tem aí um mês do câncer de mama, que eu esqueci agora a cor, do exame de próstata e tudo mais, isso ajuda muito. Acho que quanto mais campanha a gente tiver, acho que se doutrinar, né? Não é doutrinar que fica feio, né? Fica parecendo que a gente vai virar um robô. Mas se as pessoas se conscientizarem que é melhor ela prevenir do que remediar, eu acho que vai ajudar e muito. Bom, vamos ao resumo da ópera, né? O plano de saúde tem seus pontos fortes e seus pontos fracos. O custo de um tratamento, ele vai muito além, tá? Do dinheiro. Muito além do dinheiro. Envolve tempo, envolve acesso, envolve uma coisa primordial, que é a dignidade, né? Agora vai uma enquetezinha. Você já precisou fazer algum tratamento caro ou raro? Como é que foi feito esse tratamento? Foi pelo SUS? Foi pelo plano? Foi de uma maneira particular? Comenta aí pra gente. Participa aí. Beleza, gente?
Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho que ficou bem legal, né, as explicações e as diferenças. Acho que vale a pena para quem está passando por algum momento difícil e está em dúvida do que fazer, de para qual lado ir, né? Eu vou ver se a gente coloca aqui alguns links, tá? Tanto de acesso, aí vai ser coisa pública, né? Dos principais hospitais, né, de cada região, lugares aonde você pode até ligar para perguntar, tá? Qual o procedimento mais adequado para você fazer. Eu moro numa cidade e não tenho, aonde eu vou procurar isso? Tá? A gente vai ver se a gente coloca no link. Mesma choradeira de sempre. Quem não é inscrito, considerar se inscrever. Quem já é inscrito, deixa o dedão no like. E entra na enquete aí, comenta pra gente se você já precisou fazer algum tratamento, né, mais caro ou mais raro, e como foi feito, tá? Se pelo SUS, se pelo plano, conseguiu pelo plano, ou se você teve que enfiar a mão no bolso e pagar você mesmo. Beleza, galera? Bom, hoje, né, sexta-feira, queria desejar um ótimo final de semana para todo mundo. Hoje não vai ter foto de cerveja, de vinho, de nada, tá bom? Acho que o assunto foi um pouco mais sério hoje. Beleza, gente? Falando um pouco da minha pessoa, graças a Deus, tenho passado dias melhores. A gente brinca às vezes, né? Eu e minha esposa, um dia desse, a Lu, que é a nossa ajudante aqui, que vem ajudar a dar uma geralzona na nossa casa. Não vou nem indicar ela, porque ela não tem tempo, mas ela é fera, muito boa. E a gente estava comentando, né, que hoje às vezes a gente brinca de que não são dias bons, são dias menos ruins. Mas tem dia bom sim, né? Tem dia bom sim. É só uma maneira de brincar. Ok, gente? Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana para todo mundo, tá? E vamos comentar lá da enquete, hein? Não vamos esquecer não. Um abraço, gente. Fui!